E aí, vamos fazer nosso ano bíblico? Capítulo 12 até o capítulo 14 de 2 Reis é o nosso conteúdo. No capítulo 12, estamos aí tomando como fio de meada a história do dia anterior, onde falava a respeito do rei Joás. Você se lembra que o rei Joás, rei de Judá, começou a reinar com 7 anos de idade. Até o seu 6º ano de vida, ele foi criado no templo pelo sacerdote Joiada, isso mesmo. E ele se preocupou em criar Joás no caminho de Deus, no temor ao Senhor. E o que estamos vendo é um rei que foi um rei muito bom, produzindo algumas reformas, não todas as reformas necessárias, mas ele de fato desencadeou um grande avanço na direção do povo focar ao serviço e à fidelidade a Deus. Você percebe que ele tem um zelo pelo templo, ele manda reformar o templo ao perceber que a estrutura estava comprometida, precisava de reparos, e ele tem esse zelo pela casa do Senhor. Ei, é importante que tenhamos essa vontade de deixar a casa de Deus da melhor forma possível. Assim como temos a alegria de ter a nossa casa na melhor perspectiva possível, não deveríamos ter a disposição de zelar pela casa de Deus, a fim de que esta estivesse da melhor forma possível, a fim de que Deus também fosse glorificado através da nossa atitude de cuidar do templo. E é claro que de modo muito mais abrangente, mais intenso no que diz respeito ao contexto espiritual, cuidar do templo, que é o nosso corpo, o templo do Espírito Santo, também é algo que deve ocupar a nossa mente. Cuidar do templo físico, né? Templo, a estrutura, o santuário, mas acima de tudo, o corpo, que é o templo do Espírito Santo. E de fato, Joás demonstra esse zelo pela casa do Senhor. E olha, chama-nos a atenção porque o capítulo cita a respeito da fidelidade dos tesoureiros, né? Toda a oferta era depositada e os tesoureiros eram indivíduos de uma confiança tão grande, eram tão honestos que a Bíblia diz que nem precisavam prestar contas do dinheiro que recebiam, tamanha a honestidade desses homens. E isso é bem interessante porque o ser humano demonstra uma corrupção muito grande quando o assunto é dinheiro em especial. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, mas estes homens estão sendo exemplares no que diz respeito ao trato com o dinheiro, especialmente administrando o mesmo na direção de reformar a casa do Senhor. Chegamos ao capítulo 13 e você percebe que Israel foi entregue nas mãos do rei da Síria, ou seja, Deus respeita o livre-arbítrio do povo. Deus entregou o povo de Israel. Não, o povo de Israel se entregou. Na verdade, Deus permitiu que as consequências das más escolhas deles batessem definitivamente a porta e, consequentemente, foram ali oprimidos pelo rei da Síria. Mas uma súplica foi o bastante, uma oração foi o suficiente para que Deus se compadecesse do povo e lhe enviasse um Salvador. Verso 5 aponta isso. Ou seja, não importa o quanto por conta das nossas más escolhas estamos sendo oprimidos ou escravizados pelo inimigo, mas uma única súplica Deus é capaz de utilizar o Salvador para nos resgatar. Creia no resgate divino preparado para você. O versículo 5 nos deixa bem claro qual é a ordem dos fatores. O Senhor deu um Salvador a Israel. O Senhor também nos concedeu um Salvador. Você observa aí que quando Jeoacás se humilhou e reconheceu o senhorio de Deus, foi enviado um libertador. Jeoás, seu filho, deveria ter lançado a flecha da vitória do Senhor, de acordo com o verso 17, na terra, quantas vezes fosse preciso, mas feriu 3 vezes e cessou, ou seja, ele não perseverou. Você é aquele que desiste das coisas facilmente? Foi solicitado por intermédio de Eliseu que ele fizesse isso, mas ele só fez 3 vezes, não foi adiante na obra que começou.
Tem muita gente que é muito bom em iniciativa, mas muito ruim em acabativa, se é que existe essa palavra. Começar uma coisa e não terminar, a gente não pode proceder deste jeito. Que começamos, precisamos levar à conclusão. Começamos uma obra, vamos concluir esta obra. Chegamos ao capítulo 14 e último do dia de hoje. Amazias fez o que era reto perante o Senhor, ainda que não como Davi, seu pai. Amazias aí é o filho, de Joás. Joás, ele sofreu uma conspiração, apesar de ter sido um bom rei, sempre existiam elementos infiltrados para fazer o que não devia e mataram o Joás, e Amazias, seu filho, sobe ao trono. E a referência bíblica é sempre esta, comparar os atos do rei atual ao rei Davi. Então, note que não foi nem comparado ao pai dele, Joás, foi comparado ao rei Davi. Em contrapartida, lá em Samaria, os reis eram comparados a Jeroboão, que foi um rei horroroso, Então, fizeram que era mal tal qual Jeroboão. Jeroboão é a referência de Samaria, Davi é a referência em Judá. Quais são as suas referências? Que referência você tem utilizado para nortear a sua vida? Boas referências ou referência de gente que não contribui para o crescimento, acima de tudo, para estarmos próximos ao Senhor? Muito cuidado com quem utilizamos como sendo nossas referências. E claro, nossa referência maior é o Senhor Jesus. Após uma vitória contra os edomitas, Amazias desafiou o rei de Israel para um duelo. Perdeu, ficou preso, as coisas do templo foram roubadas. O rei de Israel fez isso aí com ele, e você percebe que não há vencedor no duelo entre irmãos. Irmãos, quando brigam, não há vencedor. O que há, na verdade, são perdedores dos dois lados. Quando a igreja briga entre si, quando os irmãos brigam entre si, não tem um vencedor, todo mundo perde. Essa é a realidade. Amazias também, além de ter enfiado os pés pelas mãos e ter se envolvido no conflito com Israel, e Israel também ter aceitado esse tipo de desafio, de intriga, enfim, consequentemente uma tragédia, ele também assassinou, vingou todos aqueles que participaram do complô do assassinato contra seu pai Joás, ok? Então, você percebe que Jeroboão II, este com quem Amazias guerreou e perdeu, ele seguia a mesma linha dos reis de Israel, fazia o que era mal perante o Senhor. Que coisa triste. Quem somos nós? Fazemos o que é bom perante o Senhor ou fazemos o que é mal perante o Senhor? Já ouviu o ditado? Diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Em vez de nos preocuparmos se vamos fazer coisas boas ou coisas más, vamos nos preocupar com quem nós andamos. Se andarmos com Jesus, o resultado naturalmente serão as boas obras. Então não se preocupe com as obras, se preocupe com quem você anda. Ande bastante tempo com Jesus, que as obras virão naturalmente. Graça e paz, amanhã tem mais. Esse foi o nosso Super Ano Bíblico. Estamos juntos na nossa jornada, no nosso crescimento, em nome de Jesus. Beijo no seu coração.